vocês tudo o que é, etc e tal. Mas essa minha paixão começou porque eu comecei a entender que as coreanas, elas são o primeiro mundo em termos de tecnologia e de rejuvenescimento. As coreanas, elas simplesmente não envelhecem. E aí eu comecei a estudar, entrei na harmonização e comecei a ver que o tratamento com os fios eu tenho até um videozinho aqui no meu Instagram que Dr. Kwan fala que as pacientes no início não entendem, ficam achando uma coisa meio estranha, mas depois, com o passar dos anos, elas vão vendo que não vão envelhecendo, que vai fazendo a poupança de colágeno que eu tanto falo, que vai gerenciando o envelhecimento, que aí eu entendi que os fios é uma maravilha. Por quê? Porque quando a gente faz botox ou um preenchimento, um exemplo, você não está tratando, você está fazendo um gerenciamento assim, colocando material, etc e tal. Quando você usa bioestimulador, que é o caso dos fios, você está fazendo um tratamento. E o resultado, às vezes, vem ao longo do tempo, entendeu? E é justamente isso que ele fala no vídeo, que os pacientes dizem assim, não, fiz uma vez, fiz duas, fiz três, aí de repente a pessoa chega e diz, eu não estou envelhecendo. Por quê? Porque está fazendo colágeno, está produzindo colágeno, estimulando colágeno de uma forma progressiva. Então vamos lá, gente. Eu montei a aulinha e eu tô com duas câmeras. Eu tô filmando tanto no Instagram como no YouTube. A aulinha de hoje vai ser blindagem dérmica, com o uso dos fios lisos e parafusos como bioestimuladores. Então, o que seria? A primeira pergunta é: o que seria bioestimulador? Bioestimulador é qualquer substância que tenha capacidade de estimular colágeno. Nosso colágeno é produzido por uma célula chamada fibroblastos. Então, o fio, quando a gente coloca ele na posição correta, ele vai estimular aquele tecido, que para vocês terem uma ideia, aqui é como se fosse nossa pele, aqui embaixo da pele tem uma gordura chamada tecido subcutâneo, que é o tecido subcutâneo superficial, porque ele é perto da pele da gente, que é dividida em epiderme, derme, etc. Então, o fio, ele vai entrar nessa camadinha aqui, ó. Nessa camada, tá certo? Aqui seria já o músculo e os outros compartimentos do nosso corpo. Mas, enfim, voltando ao bioestimulador. Quando a gente tem mais ou menos de 25 a 30 anos, a gente para de produzir espontaneamente o nosso colágeno. Ou para não, mas a gente diminui bastante. Porque o ser humano, ele tem a fase evolutiva proliferativa, que vai mais ou menos até os 25, 30 anos. Depois ele vai já começar o processo de envelhecimento dele. E uma das características do processo de envelhecimento é a diminuição da produção do fibroblasto. Então, para essa célula produzir, ela precisa de um estímulo, certo? Esse estímulo, ele pode ser de várias formas. No caso da gente, a gente vai usar os fios como bioestimulador. Ele vai estimular, ele vai meio que irritar aquele tecido, promovendo uma reação a ponto de que esses fibroblastos entrem em atividade novamente. Porque você tem que pensar o seguinte, se você levar um corte, você vai ter tecido novo ali formado. Então, o fibroblasto não é que ele não existe, ele só está preguiçoso. E para isso a gente tem que bioestimular. Por isso que eu falo tanto do gerenciamento do envelhecimento. É você manter essas células ativas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Minha produção aqui tá falando para mostrar os fios. Os fios, exatamente. Nós temos os fios lisos, parafuso e o espiculado. Hoje, como a aula é blindagem dérmica, eu só vou me deter aos fios lisos e aos fios parafusos. Os fios lisos, ele vem dentro de uma agulhinha dessa, bem fininha, que é a agulha da acupuntura. Porque o que é que acontece, gente? A substância PDO, que é a polidioxonona, ela já existe na medicina desde 1977. Eu tô aqui cheia de artigo para mostrar a vocês, tá certo?
Mas aqui, esse artigo fala do que seria o PDO, que é a polidoxonona, desde 1977. Então, Dr. Kwan, ele é o cirurgião plástico coreano que desenvolveu a técnica dos fios para o rejuvenescimento, os fios faciais. E aí, como foi que isso aconteceu? Ele descobriu que quando ele fazia uma cirurgia plástica que suturava com esse fio, o tecido, aquela pele ficava melhor, mais bonita, mais viçosa, com mais brilho. Então, ele começou a desenvolver a técnica da seguinte forma, pegando agulhas, acupuntura fininha, colocava o fio aqui, coloca o fio aqui e daqui a gente vem e coloca na derme no plano certo, tá? Qual seria o plano certo? Eu pedi a ajuda dos universitários. Seria mais ou menos isso, gente. Aqui é a nossa pele, aqui a gente coloca o fio e aqui seria essa gordurinha, que é essa imagem aqui que eu tô mostrando a você nessa skin, tá? Aí eu pedi a uma amiga minha, Ana Corina, maravilhosa, que ela me mostrasse um bolo onde tivesse as camadas. Então, vamos lá, uma cheesecake. Essa parte da goiaba seria a nossa pele, a nossa derme, que aqui está representada bem fininha, tá? A parte branca do queijo é a parte da gordura, onde nós vamos trabalhar para estimular colágeno junto da pele. E a parte da base seria o músculo e o osso, daí por diante, ok? Então, quando a gente quer inserir um fio para estimular colágeno, a gente tem que estar na posição correta, que é abaixo da derme, no tecido subcutâneo, ok? E aí, ela mandou outro bolo também. Aí eu tava dizendo, essa pele aqui tava com espinha, mas no caso, a gente vai colocar o fio nessa primeira camada do bolo de chocolate. Agora a gente vai falar da comprovação científica, que é por isso que eu estou aqui com... Esse aqui foi o artigo da data, e também nesse artigo, gente, tem falando o que seria a polideoxonona. Polideoxonona é nada mais, nada menos do que química. São cadeias de éster, é um polímero, tá? Éster e amina, onde... Minha produção pegando ali. Onde a gente vai ter... esse fio, ele vai ser absorvido pelo nosso organismo, porque esse polímero, apesar de ser sintético, ele é biocompatível. Então, o nosso organismo vai aceitar essa substância, que são os fios de sutura de cirurgia plástica, né? Como eu estava falando do Dr. Kwan, essa polideoxonona, ela é usada para suturar coração de criança, para vocês terem uma ideia, como a substância é uma substância tranquila em termos de alergia, ela não é proliferativa de bactérias, a gente chama ela de não piogênica, porque ela tem essa característica de não deixar a bactéria desenvolver nela. Você pode usar em pacientes que têm a doença de base, tipo diabetes, porque ela vai promover uma inflamação. E aí você consegue ter esse estímulo de colágeno advindo de uma substância que é super tranquila, tá? O que minha produção está querendo que eu mostre é o seguinte. Quando você tem um fio, tá dando para ver? Quando você tem um fio, ele pode ser liso ou parafuso, como eu já falei, né? Esse aqui é um parafuso, ele é torcido por fora da agulha. E dentro da agulha também tem o fio, tá? Então, você pode ter ele liso, onde ele é só um fiozinho, e você pode ter ele parafuso. O que é que acontece? Quando você for utilizar, você tem que entender que esse stop, ele vai ter um tamanho, que é o tamanho do fio, que é o que você vai comprar quando você for utilizar no seu paciente. Um exemplo, um 27G por 38.
Eu adoro esse tamanho de fio. Porque 38 é o tamanhozinho que tá por fora, torcido do parafuso. Dentro, você tem um fio liso deste tamanho. Então, quando a gente coloca... Isso é dica de ouro, viu, minha gente? Quando a gente coloca no tecido, no plano correto, é importantíssimo, isso aqui é fundamental. Esse stop tem que estar totalmente encostado no canhão da agulha, porque senão o fio vai ficar para fora. As pessoas pensam, eu estou falando isso porque como eu vejo muito em curso, os alunos sempre têm essa dúvida. Como o stop vem aqui inicialmente... Baixe mais para aplicar o fundo da sua camisa. Como o stop vem aqui, o aluno acha que tem que parar no stop. Não. Dentro da agulha tem um outro fio liso, que é onde segura o fio torcido. Ou seja, eu vou tirar aqui para vocês verem, tá certo? Mais baixo? Aí, é. Aí tá bom. Tô tirando aqui para vocês verem. São 2 cobrinhas. Aí tá colado. Ó, tá vendo que são 2 cobrinhas? Uma lisa dentro e a outra que tava por fora. Então, se o profissional não jogar isso aqui pra cá, não jogar o stop pro canto, o fio vai ficar aparecendo. Então, essa é uma das intercorrências que a gente tem, tá? Mas eu vou explicar tudo bem direitinho lá mais na frente. Pronto. Voltando ao bioestímulo dos fios. Eu tenho aqui o artigo... Esse artigo novo, ó, de 2019, que fala que... aqui. Esse artigo de 2019, tá todo rabiscado porque eu estudo assim mesmo, gente, rabiscando. Mas é só para lembrar de mostrar a vocês que esse artigo fala em fatores de crescimento. Lembra que eu falei que o fibroblasto, ele precisa ser estimulado? Quem estimula essas células são os fatores de crescimento. Então, a polidioxonona, ela tem a capacidade de liberar esse fator de crescimento. E aí, nesse artigo aqui, ele descreve bem isso, inclusive falando do colágeno tipo 1, que é o melhor colágeno que a gente quer, é um colágeno mais maduro, e aí o fio, como ele vai ter o tempo de ser absorvido, de ser degradado pelo organismo, com esses fatores de crescimento, você vai ter uma produção, uma maturação daquele colágeno inicial. Que o colágeno, não sei se vocês sabem, ele começa do 4, 3, 2, 1. O 1 é o melhor para a nossa pele, é o mais maduro, o mais organizado, digamos assim. Para isso a gente precisa de tempo. Então, o fio, ele é um bom bioestimulador por isso, porque como ele vai ter o tempo de 6 a 8 meses para ser absorvido, para ser degradado, ele é degradado em água, ele vai ter condições, através do estímulo dos fatores de crescimento presentes, de maturar esse colágeno e tornar ele um colágeno tipo 1. Outro artigo também novo, de 2019, tá? Esses artigos, gente, geralmente são artigos coreanos, porque fio é uma coisa nova pra gente aqui do Ocidente, não para eles. Lá, Dr. Kwan, desde 1996, ele já estava fazendo fios, né? E o número de artigos novos que a gente está tendo está um boom fantástico. Esse aqui também refere ao surgimento, à presença dos fatores de crescimento. Aqui é o fator de crescimento B1, e aqui nesse artigo fala do TGF-beta. Okay? Isso tudo, eu só estou falando para dizer a vocês que a gente vai ter estímulo de colágeno e de qualidade, tá? Esse artigo aqui foi feito na Unicamp, um estudo. Eu só peguei mais as fotos para mostrar a vocês. Aproxima. Aproxima. Ó, gente, aqui é o fio
Tá na tela ali também. E aqui, não, mas esse é do Dr. Kwan. Esse aqui, coradinho ao redor, são fatores de crescimento não, são células inflamatórias e aqui é o fio, tá? Então essas células vão começar a produzir, estimular e produzir o colágeno que eu já falei. Esse fio, ele vai diminuindo, a luz do fio vai, ó, diminuindo. Uma coisa importante também que é para eu falar para vocês, que eu vejo os alunos com muita dificuldade, é em termos da numeração. Quando você tem um fio mais grosso, você tem um fio 00, um exemplo. Quando você tem um fio bem fininho, um 30G, ele é 80. Quanto mais zero tiver, mais fino ele é. Então, o tempo que esse fio vai passar para desaparecer, para ser absorvido pelo organismo, vai depender de vários fatores. Um deles, da espessura do fio, tá certo? Outra coisa interessante que eu separei aqui para falar para vocês, que vocês sempre perguntam em aula, cadê? A história da cor. Fator de crescimento, acho que tá aqui. Por que os fios de... Tá, não, tá aí, daí. Porque eles são roxo. Porque na evolução, isso aqui é um artigo de uma revisão sistemática, e eles falam que existe vários fios absorvidos, né, que é usado em cirurgia. Tem de barriga de porco, etc e tal, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas, diante de tantas opções de fios, eles escolheram a cor violeta para corar o fio de PDO. Então, o fio de PDO, ele tem essa coloração, mas ele é branco, ele é transparente. É tanto que, se vocês tiverem a oportunidade de tirar um fiozinho, às vezes fica um fiozinho com a pontinha para fora, a gente termina tendo que puxar. Se acontecer isso, vocês vão verificar que o fio, ele não tem cor, ele é branco, transparente. A cor azulada ou violeta é para identificar a polidioxonona, ok? Eu achei isso interessante, porque toda vez o pessoal pergunta, por que ele é roxo? Que não deveria ser, né? Quando a gente às vezes vai fazer nariz, se a pessoa tem uma pele muito fina, isso às vezes atrapalha a gente. Mas tem alguma pergunta? Tem. Fios lisos versus fio parafuso, dá volume? Excelente pergunta. Diga de novo que eu não sei se está por ouvir. Ó, o pessoal aqui está perguntando... O pessoal aqui está perguntando um assunto polêmico de fio liso e fio parafuso. Esses dois fios vão volumizar, eles dão volume no paciente. Essa é uma resposta que requer um pouquinho de pensamento, de conversa antes. É o seguinte, o fio liso, como eu mostrei, ele é um fiozinho. Eita, eu perdi meu fio, mas vamos lá. O fiozinho, como eu mostrei a vocês, aqui achei. Ó, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, gente, como... Ai, ficou ótimo aqui. Aproxima mais um Vou pouquinho. segurar, peraí. Ó, tá dando pra ver? É melhor no fundo preto. Deixa eu diminuir aqui. Mas ele é roxo. Sim, Deu pra ver? acho que sim. Não, tá estourado, né? Tá não. Tá não. Então, gente, vamos lá. Aqui, dá pra ver? Não. Já É deu o pra seguinte, o fio, ele é muito fininho. O fio parafuso, ele tem essa torção e ele vai promover, sim, um ligeiro volume. Mas não a ponto de você não usar, porque ele vai volumizar. Vocês têm que entender que todo bioestimulador, ele é um volumizador também. Porque eu não tenho como melhorar uma qualidade de uma pele, se essa pele está enrugadinha, está toda amassadinha, e eu vou melhorar essa derme, eu não tenho como fazer isso se eu não estiver dando volume, concorda? Agora, se isso vai ser muito volume ou menos, vai depender da escolha do fio e de como você coloca esse fio, isso é muito importante. Se você usar o parafuso, você vai ter um pouco mais de volume, vai. Mas também se você não usar ele, só usar o liso, a ação
na derme, vai ser muito pouca, porque vocês têm que lembrar que a gente utiliza ele no subcutâneo, que é embaixo da derme. Não deu pra ver o fio. Não tá dando pra ver o fio. Produção, desenrola aqui como é que eles vão ver Porque isso. não dá, muito pequeno. É muito pequeno o fio. Pois é, tá vendo, gente? É tão pequeno, por isso que a gente usa muito. Né? Uma das perguntas que me fazem muito, por que tantos? Por que eu boto 10, 15, 20 fios? Por isso. Porque o fio é um fio, não é uma corda. Tá dando pra ver aí, produção? Não. Não. Não é porque a luz tá estourada, não. Não. Tá. Lembra que eu mostrei que o stop, a dica de ouro, que o stop tem que ir até o canto? É por isso. Porque o tamanho do fio, ele é o tamanho da agulha. Embora a gente só vê o que tá aqui, um exemplo. Certo? Qual é a outra pergunta? Fizeram uma pergunta aqui, quais são as melhores áreas para botar o fio parafuso? Boa, excelente pergunta. Vou agora exatamente... Acho que Papai tá controlando. você quer o quê? Eu quero mostrar... Finder. Me perguntaram qual é a melhor área para botar o fio parafuso. Segundo o Dr. Kwan, gente, ele é o inventor da técnica. Vamos respeitar a curva de aprendizado de quem inventou a técnica, Seria esse. certo? Tem a questão... Não é aquele que estava. Foi mal. Ele só usa fio liso. Entenda, só usa fio liso em região de pálpebra inferior e região perioral. Nas demais áreas, ele usa o parafuso. Por quê? Porque ele diz que o fio liso, ele não, é muito fininho. Que não vai... Aí eu falando coreano... falando Não. Ai, Jesus! Juízo zero. Ele diz justamente isso, que o fio liso, ele é muito fino, ele vai ter pouco efeito. Então, às vezes, o que é que acontece? Eu tô dando aula, aí o aluno diz, mas eu já fiz uma vez e não vi resultado. Por quê? Porque bota 2 fiozinhos de cada lado e liso. Aí você não vai ver resultado. Por quê? Porque a gente, quando entende a anatomia da pele, a distância, aonde a gente vai colocar, a gente entende que tem que ser muito. Eu sei que a nossa realidade ainda não é essa, mas tenho fé que a gente vai chegar nesse patamar. Tá chegando empresas novas com a Anvisa e eu tenho certeza que o mundo faz, gente, fio. O mundo inteiro faz fio. E essa vai ser a nossa realidade também. E aí vocês já estão partindo na frente, entendendo essa filosofia da poupança do colágeno, estímulo de colágeno, com segurança, com exatidão. E aqui o que eu quero mostrar é esse slide do Dr. Kwan, onde ele coloca um fio junto do outro. Porque quando você não vai ter aqui a formação de colágeno aqui ao redor dele, se você bota um junto do outro, você tem eles juntinhos de forma linear, aonde você vai fazer a blindagem dérmica. O nome blindagem dérmica vem por conta dessa posição que a gente coloca os fios alinhados, de forma que esse colágeno aqui encontre com esse. E aí você tem aquela blindagem daquela pele, daquela estrutura, certo? O que mais? Sim, as regiões onde a gente vai... gente, essa é bela. Ela é bem molinha. E é bom pra gente fazer nariz. Quando a gente vai fazer os canulados. Isso aqui a gente deixa pra outra live, outro dia. Tá bom? Hoje eu vou usar o Kim. Porque com ele a gente vai mostrar as regiões onde eu vou colocar. E vou fazer os desenhos também pra vocês verem. Por exemplo... Fio parafuso, entendido, né, gente? Fio parafuso em todas as outras regiões, exceto pálpebra inferior e perioral. Nas demais regiões, parafuso sim. Isabel, mas eu não quero que o parafuso dê volume. O parafuso dá um certo volume. Você vai colocar ele paralelo com um pouquinho mais de distância e não vai fazer hashtag. Não vai fazer ele cruzado, porque quanto mais cruzado, quanto mais um em cima do outro você colocar,
maior volume você vai ter, tá certo? Então, gente, eu sei que eu vou causar com essa live, porque todos os professores dizem que parafuso dá volume, cuidado, não use. Se usar só o liso, não vai ter resultado eficiente. Então, usem o parafuso, só não cruzem, só não façam o hashtag, tá? Então, vamos lá. Na testa vai ser o fio parafuso, onde você pode tanto colocar ele nesse sentido. Tá dando pra ver? Tá. Tá. Ou nesse sentido. Ok? Isso não é arqueamento de sobrancelha, isso é blindagem dérmica. A gente aqui só quer melhorar a qualidade dérmica, ok? Então, o que é que você não deve fazer, que todo mundo faz? Então tá com... Chegar aqui... Não tem. E fazer cruzando. Isso aqui você ganha volume. Se você quer ganhar volume, aí você faz isso. Se você não quer ganhar volume, você deixa só eles paralelos. No terço superior pode ser assim ou assim, ou seja, vertical ou horizontal. Isso não é técnica para elevação de sobrancelha, é para melhorar a qualidade dérmica da região da testa, ok? Outra, segunda região, pé de galinha, a mesma coisa, faz assim, ok? Nessa região aqui é que a gente vai colocar os lisos, mas aqui a gente precisa ter muito cuidado nessa região, a gente não vai falar sobre isso, porque isso tem que ser explicado, sentido, porque essa região daqui é uma pelezinha que envelhece muito rápido, é muito fininha, ela pode dar transparência, você pode criar uma vírgulazinha se você colocar ele mais superficial. Então, assim, região de pálpebra inferior tem que ser pegar na mão e fazer vocês entenderem o plano certinho realmente. Já aqui, que é derme normal, é pele normal, a gente pode fazer ele vir assim, paralelinho, sempre paralelo. Para a definição de mandíbula, a gente pode ir fazendo assim. Livra a linha da mandíbula, tá bom? Tá. Livra a linha da mandíbula e vai depositando eles assim, ó, como se fosse uma escadinha, tá? Uma região bem interessante de a gente trabalhar é aqui, porque o vetor da gente de frouxidão ligamentar, de flacidez pela gravidade é nesse sentido. Então, é interessante que a gente também trabalhe essa região. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Ó, meu produtor aqui. Esse produtor é muito lindo, meu Deus. Ó, gente, nosso vetor não é pra cá, de queda. Então, se você dá um suporte de colágeno aqui, você consegue manter essa estrutura mais no lugar, sem querer dar volume. Se quiser dar volume, pode cruzar, pode fazer hashtag, tá? Se não quer volume, só paralelo. Outra região bem interessante para a gente tratar é a região da papada. Deixa eu pegar essa aqui. Como é que vai ser? Pode fazer assim, ó, gente, deixando ele paralelo. Adoro esse desenho. Ui. Não tá aí. Ah, eu tenho aqui. Tom. Dê licença aí, Kim. Bota aí, amor. O vídeo do Dr. Kwan fazendo a minha papada. Hã? Tem um vídeo, tem. Oi, Dani! Gente, já estarei com um curso em Brasília, que Dani está fazendo a coordenação, em Juiz de Fora, com Bia na coordenação, e em Guarulhos com Laís. São 3 cursos que a gente tem. E tem aqui em Recife também, mas o daqui de Recife foi em fevereiro, né? Então eu não estava com data marcada. A gente teve que adiar esses 3 cursos para segundo semestre, provavelmente, né?
Não tenho data ainda. É possível com parafuso, é possível fazer hashtag com parafuso, já entendi que vai ganhar volume. Lu? Lúcia, Luciana, pode sim, meu anjo. Antes de eu ir para a Coreia, eu saí daqui achando que todos os fios que eu colocasse, eu tinha que fazer hashtag para travar. Enfim, não, esse Dr. Kwan desconhece, ele não fala, ele não usa isso, ele usa só paralelinhos. Por conta daquele slide que eu mostrei, que a fibrose, a formação de colágeno, ela tem que ser linear para que você tenha a blindagem realmente, entendeu? Então, vamos lá. Ó, esse vídeo, tá dando para ver? Ele colocando na minha papada. Isso é vídeo ou é foto? É vídeo, não? Não. É foto, desculpa, é foto. Cadê dele? Ele tá colocando exatamente como eu mostrei para vocês, assim, ó, paralelos, ok? Ele não queria dar volume, ele deu um espaçozinho um pouco maior. Paralelo, assim, ó, tuque, 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 tuque. Se você quer, você pode fazer também eles assim, que seria um paralelo assim. Aí eles vão meio que se cruzar aqui no meio. Aí você bota a mesma quantidade de um lado e do outro. Esse artigo fala da quebra de gordura com os fios. E aí lá em Dr. Kwan foi perguntado isso. E ele falou que o que acontece é a agulhada, o trauma da agulha já promove essa lipólise. O processo inflamatório que vai ser gerado vai também dar essa lipólise. Então, tratamento de terço inferior, gordura submenstrual, a gente não é uma lipo de papada. É simplesmente melhorar a flacidez. E como você introduz com agulha, você vai ter essa ação da lipólise. Eu não acredito assim, não é que eu não acredito, eu não vendo tratamento de fios, uma blindagem dérmica na região submenstrual como uma lipo de papada. Não é isso. Ele vai também ajudar. Então, no lugar de você colocar simplesmente um bioestimulador ou só os fios de tração, você melhorando a pele, você vai ter essa diminuição desse volume, entendeu? Mesmo usando os fios parafusos. O importante, não cruzar os fios, não volumizar com os fios. O fio, ele vai entrar e vai formar o colágeno. Todo bioestimulador, ele é um pouco volumizador também, gente. A gente não consegue as duas coisas. Sabe aquela propaganda dos amaciantes, que você tem uma pilha de roupa com amaciante assim, uma pilha de roupa sem amaciante? É a mesma coisa. Se você hidrata, se você bota alguma coisa, se você estimula o colágeno naquela região, o tecido vai expandir, a derme vai melhorar. Por isso que você tem aumento de volume. Mas não significa o que as pessoas estão querendo substituir ácido hialurônico, fazer a região do malar e do zigomático usando só fio para dar volume. Eu não acredito nisso. Eu não vi isso. Tem uma pergunta aqui que, inclusive, assim, pode fazer os fios junto com mesclas? Acho que é isso. Pode. Pode, mas vamos lá. Esse é um outro assunto. Mesclas são ativos que a gente coloca com fatores de crescimento. Antigamente, quando eu comecei a fazer fio, eu fazia muito isso. Eu colocava o fio e no canhão eu injetava as mesclas com os fatores de crescimento. Hoje a gente já sabe que os fatores de crescimento eles já existem na própria substância do fio. Então eu não vejo necessidade. Até porque o fio ele é hidrolisado, ele é absorvido na água. Então, se você encharca aquele fio, você vai aumentar o tempo vai aumentar a absorção dele. Vai aumentar a hidrólise e ele vai durar menos tempo. Entendeu? Tem uma pergunta aqui. Se apareceu arroxeado da cor do fio, em quanto tempo some? Rápido. Uns 15 dias. Uma semana, 15 dias, já desaparece essa cor. E para código de barra. Vamos lá, cadê Kim? Código de barra, a gente vai fazer com fio liso. Por quê? Porque é uma região de muita mímica.
Então, a gente faz assim, ó, gente. Paralelo. Vê se tá bom aí, produção. Tá. Não cruza o filtro, tá? Não cruza o filtro. Mais perto, isso. Levanta mais o rosto. Tá bom. Marionete. E naso? Marionete, gente, vai ser liso ou parafuso? Parafuso. Aqui, ó, do mesmo jeito. Tá? Pode você fazer toda essa linha aqui do contorno mandibular. Toda essa linha aqui, você faz, ó, eles nessa posição. Ok? Suco naso. Então, eu não gosto de fazer o fio de blindagem dérmica no próprio suco. Eu gosto de preencher o suco naso. Então, a gente usa ele assim, no longo eixo. Como se você estivesse entrando dentro do suco. Aqui, certo? E aí eu venho trabalhar a distância, porque a ptose do suco naso não é daqui. Então, você vem trabalhar essa região aqui. Você trabalha aqui, ó, fazendo a distância. Quando a gente faz preenchimento, a gente não trabalha o suco naso fazendo preenchimento aqui de CK1, CK2. Então, o fio é a mesma filosofia. Fio e nariz para rinomodelação é muito mais seguro do que colocar preenchedor, tá? Existe técnica de você colocar ele e dar uma arrebitadinha com os de tração, né, os espiculados. Existem os fios noses, onde você pode estruturar o nariz. Mas isso, gente, é muito assunto. Eu, assim, para falar rapidamente, é muito mais segurança. E eu adoro. Gente, é o seguinte, pescoço. Vou ser bem sincera com vocês. Eu não gosto de tratar pescoço com fios. Porque tem que colocar muito fio. É uma região muito grande, né? Eu prefiro tratar com bioestimuladores em líquido. É uma hidroxiapatita hiperdiluída, um Sculptra para pescoço. Região de papada, maravilha. Região para dar diminuir o jaws e definir a mandíbula, também gosto. Mas pescoço, eu acho que não é pra gente, assim. É uma realidade de ter que colocar muito fio. É chato de você colocar, porque tem curvaturas. Tem que usar um fio menorzinho. Se você botar um fio maior, fica... Não é legal. Eu não gosto muito do resultado. Eu acho que é mais inteligente usar bioestimulador na forma hiperdiluída. Faltou falar da glabela. Glabela também entra no grupo de fios de preenchimento, né? Suco naso, suco bentoniano, glabela. A gente tem fios específicos que vão preencher essa ruga. Você pode fazer com parafuso? Pode, mas você vai ter que botar muito. Existe design já pronto para ser usado nessas regiões, ok? Tem uma pergunta aqui. O fio cede mais rápido em questão à sustentação em relação aos preenchedores? É o seguinte, quando a gente vai fazer fio, a gente tem que entender que o fio ele não faz tudo e o fio não é uma corda, tá? Então, quando a gente faz um protocolo de fios de sustentação, que não é o assunto de agora, mas eu vou falar para vocês, a gente tem que entender o processo de envelhecimento do paciente. Então, muitas vezes, eu faço os dois juntos. Eu faço a sustentação. Se o paciente perdeu o osso, perdeu compartimento de gordura profunda, a gente tem que usar o preenchedor para depois fazer a sustentação e reposicionar os tecidos superficiais, entendeu? Então, a gente trabalha muito bem as duas técnicas, porque, na verdade, você tem que entender o envelhecimento do paciente, qual a deficiência que ele tem, para daí você suprir, entendeu? O fio, ele vai trabalhar em uma camada, que é essa camada mais superficial. Se você quiser repor volume mais profundo, tem que usar o ácido. E
E aí não tem como comparar, porque são coisas distintas, entendeu? São regiões distintas, são compartimentos distintos. Vamos supor que o fio você vai trabalhar aqui nessa região onde eu falei, aí você tem músculo, tem gordura aqui embaixo e tem osso. Aí o volumizador do preenchimento vai entrar aqui embaixo, entendeu? São coisas, compartimentos e estruturas diferentes. O que mais? Estão pedindo aqui live de nariz. Vamos fazer, porque eu amo o nariz. Ellen é uma paciente minha, maravilhosa. O nariz de Ellen, gente, eu fiz, já estou na segunda etapa dela. A gente fez a primeira, ficou lindo, não foi, amor? Bem arrebitadinho, só que desce. Cede, na verdade. Por quê? Porque tem a força da musculatura. E cada nariz tem seu peso, tem sua estrutura. Aí a gente agora fez um pouco mais. Fez diga aí, meu amor, como é que tá seu nariz, se tá legal. Vou marcar para fazer uma live só de nariz. Outro assunto que estão pedindo é fio de volume, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, o que é blindagem dérmica? É você colocar o fio de forma paralelinha, que ele forme o colágeno de forma a blindar aquela pele, tornar aquela pele com mais espessura, com menos flacidez, mais colágeno, mais viço, mais elastina, mais vida, certo? Por isso que a gente fala tanto da poupança de colágeno. Quer ver uma coisa interessante para vocês falarem com os pacientes? Eu conto muito essa história lá no consultório. Está terminando já, né? Tá. Faltam 7 minutos. Eu conto muito isso. A cultura das coreanas é fantástica, porque elas pensam na projeção, elas sabem que vão envelhecer. E a gente do Brasil aqui, a gente espera cair para depois fazer a poupança do colágeno, não é isso? Então, aqui no Brasil, para vocês entenderem, a gente tem muita cultura da aposentadoria. Todo mundo, quando começa a trabalhar, já pensa que vai se aposentar. Então, a pessoa pensa que vai jogar ali, vai ter que usar aquele dinheiro. Então, ela poupa durante a vida toda de trabalho para quando se aposentar ter dinheiro. O que é que a gente vai fazer com o nosso envelhecimento? A gente sabe que vai ter ruga, a gente sabe que tudo vai cair. A gente vai poupar, vai estimular colágeno para que a gente tenha essa estrutura mantida, porque na hora que a gente for usar, que é no processo de envelhecimento, todo mundo tem, a gente vai ter ele em abundância. Então a ruga não vai aparecer. Entendeu? Diga. Perguntaram, de quanto em quanto tempo a blindagem dérmica deve ser feita na mesma região? De quanto em quanto tempo? Então, o fio, esses mais finos, lembra que eu disse que o tempo que o fio vai durar vai ser em relação à espessura, à luz dele. Então, se o fio é de, por exemplo, 25G, ele é um fio fino que vai durar em torno de 3 a 4 meses. Você vai ter aquela produção do colágeno durante esse tempo e o colágeno vai ficar lá. Então, dentro desse período de 3 meses, eu acho um tempo bom para você estar sempre mantendo, blindando. Se na primeira blindagem você colocou 20, na segunda você bota 10, mas o importante é sempre estar nutrindo aquilo. Botando dinheiro, como é a moeda no porquinho. Faltam só 5 minutos para acabar. Estão pedindo aqui para fazer live toda semana. Mentira! Minha gente, vocês não têm noção. É muita produção. Eu tô filmando. Eita, eu esqueci do YouTube. Não olhei hora nenhuma para eles. Faz mal não. YouTube. Gente, eu tô com um canal. Como é, filha, que eu tenho que dizer? Me siga no canal. Mas é sério, eu criei um canal. Essa época desse confinamento da gente me fez reinventar, né, e botar à frente vários projetos. Um deles era o meu canal do YouTube. Então eu vou deixar aqui. Como é? Deixa aqui. Não sei o quê. Arthur que tá me ensinando, eu não sei não, minha gente, como é. Mas eu tô aprendendo. Uma velhinha que é persistente. Perguntando aqui, em rugas de sorriso, posso usar parafuso? Pode. Só usa liso aqui na pálpebra inferior, que é uma pelezinha fininha, e aqui. O resto inteiro do rosto
Quando for fazer blindagem, é com parafuso, ok? Glabela eu desenhei aqui com fio parafuso. Você tanto pode fazer assim, como você pode preencher a ruga. A pessoa que tem o 11, né, que a gente chama, você pode preencher ela com os fios parafuso. Eu já falei que eu vou fazer uma outra live só falando dos fios volumizadores. Existem fios específicos para a região da glabela, mas um hashtag funciona e você preencher também funciona com parafuso, tá bom? Dá vontade de falar, minha gente, eu tenho muito conteúdo. Fio assim, o meu curso tem 2 dias. Mas assim, o conteúdo de teórica eu dou em uma manhã, assim, falando o tempo todo. E durante a prática eu vou reforçando e dando os detalhes, entendeu? Porque é muita coisa, é muito conhecimento. Não é uma coisa simples, não. É efetivo. Quem faz se apaixona, mas é uma coisa séria, né? Eita, eu não consegui falar das intercorrências. Já tempo? Não, tem Não, 2 tem minutos. 2 minutos só. Ah, não, eu vou falando, peraí. É o seguinte, fio liso e parafuso. O que é que a gente tem de intercorrência? Número 1, o fio ficar com a pontinha para fora. Aí o paciente vai dizer, doutora, eu tô com uma espinhazinha. Não tem problema, vai lá e puxa ele. Ou corta, certo? Outra coisa, hematoma, pode, porque eles são agulhados. Isso é agulha, corta. Então, quando a gente coloca, pega vaso. Então, você vai ter um hematoma, tem que tratar o hematoma. Edema é pouco, na blindagem dérmica você tem, mas é desprezível. Risco de infecção baixíssimo, você seguindo o protocolo de biossegurança que a gente faz, eu só trabalho com campo estéreo, luva estéreo, tudo direitinho, higienização da pele do paciente, é tranquilo. O segredo da blindagem é você sepultar. Lembra a minha dica de ouro no início, de empurrar? Pronto. É isso que você tem que fazer, que aí você minimiza muito os riscos. Outra intercorrência que a gente tem é o fio ficar superficial, ele ficar aparecendo. Aí é ter mão, treinar, fazer a técnica direitinho para que isso não aconteça. Tá certo? Acabou? Acabou. Falta 1 minuto. Gente, deixem aqui o telefone para eu botar vocês no grupo para dar os artigos. Mandar os artigos. E eu queria que vocês tirassem um print. Vem aqui, vem cá. Dá um print aqui da minha produção, que eles trabalharam muito, viu? Gente, dá um beijo pra vocês e um print. Dá um print aí na tela. Cheiro, Tchau. gente. Tchau.